a todos, com a paz do Senhor. Me chamo Nayara Rodrigues e esse canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. No vídeo de hoje chegamos à nossa terceira lição do nosso terceiro trimestre do ano de 2022. Então, vamos lá. Nessa lição vamos falar um pouquinho sobre os primeiros passos de Paulo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a trajetória inicial, por onde ele viveu, o que ele fez, sobre o amadurecimento espiritual dele. Vamos falar um pouquinho sobre o encontro rápido que ele teve com os apóstolos. Então vamos falar um pouquinho disso nessa lição. Temos a nossa leitura bíblica que se encontra no livro de Gálatas, do capítulo 1, versículo 15 ao 24. E também temos a nossa mensagem que se encontra no livro de Atos, do capítulo 11, versículo 25 e o 26, parte A, que diz assim: Depois do Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Temos os nossos versículos devocionais, que são versículos relacionados à lição, que a gente pode usar para ler durante a nossa semana e meditar naquela mensagem. Na segunda-feira temos o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Na terça, Romanos 1 e 1. Na quarta, Lucas 9 e 23. Quinta, 2 Coríntios 5, 17 ao 19. Sexta, Efésios 2, 17 ao 22. E no sábado, Filipenses 3, 7 ao 14. São versículos que a gente pode usar para meditar durante a nossa semana sobre o tema da lição. Agora, entrando mais na nossa lição, temos 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre a trajetória inicial de Paulo. O segundo, o amadurecimento espiritual de Paulo, e a mensagem que incomoda. Então, são os 3 pontos principais da nossa lição de hoje. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre a trajetória inicial dele. Depois do batismo em Albas, Paulo permaneceu na cidade por algum tempo e anunciou nas sinagogas que Jesus era filho. Alguns judeus não receberam essa mensagem muito bem, então pretendiam matá-lo. Porém, outros que aceitaram a mensagem ajudaram ele a fugir dentro de um cesto por meio de uma abertura na muralha de Damasco. Combinado as informações do livro de Atos com a carta aos Gálatas, sabemos que Paulo passou por um tempo na Arábia, os chamados anos ocultos ou os anos silenciosos, e voltou a Damasco depois, ficando por mais 3 anos lá. O que Paulo fez ali? A Bíblia não dá detalhes. Os especialistas em pesquisa bíblica, no entanto, sugerem que ele pode ter aprendido a profissão de fazer barracas, ter iniciado seu ministério entre os gentios, ou até ter se dedicado ao estudo das escrituras sagradas. Ou ainda analisado o significado da lei a fim de entender o cumprimento da profecia sobre o Messias em Jesus. Depois de anos em Damasco, Paulo foi a Jerusalém e teve um contato rápido com os discípulos de Jesus. Ele menciona que falou com Pedro e Tiago. Em Jerusalém, a igreja conhecia Paulo como perseguidor, então ficaram desconfiados deles. Por isso, Barnabé mostrou o Paulo que foi transformado por Jesus. O entusiasmo de Paulo era grande e ele pregava as boas novas por toda a cidade. E mais uma vez, ele encontrou resistência por aqueles que não aceitavam Jesus como Messias. Ajudaram a escapar para Cesareia. Algum tempo depois, Barnabé buscou Paulo em Tarso para juntos trabalharem na Antioquia da Síria. Por isso, a igreja ali cresceu e precisava de liderança. Antioquia da Síria era uma grande e importante cidade romana. Eram muitos os seguidores de Jesus naquele lugar. Lá foi onde, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Vemos aqui um pouquinho sobre os primeiros passos do início de Paulo. Vemos que depois que ele saiu de Damasco, depois que ele teve um encontro com Jesus, foi até Ananias, ele ficou um pouco em Damasco e ficou pregando. Muitas pessoas não aceitaram e quiseram matá-los, mas aqueles que aceitaram a palavra dele ajudaram a fugir. Depois ele passou pelos aqueles anos silenciosos e depois ele voltou a Damasco. Tem alguns registros que diz que ele começou a trabalhar com barracas, e ficou entre os gentios.
também estudou as escrituras sagradas. Então, depois que ele voltou para Damasco, depois foi para Jerusalém, encontrou Pedro, Tiago. Então, isso foram os primeiros passos que Paulo deu na sua jornada do seu ministério. Então, ele passou por esse amadurecimento espiritual, a qual foi muito importante para ele ser um bom líder e conseguir construir seu ministério. Então, esse amadurecimento espiritual que Paulo passou foi muito importante para a vida dele, para o seu ministério, para a sua caminhada com Cristo. Então, agora chegamos ao nosso último ponto, que vai falar sobre a mensagem que incomoda. O entusiasmado e a dedicação que Paulo tinha para rastrear e ameaçar os discípulos foram direcionados para a pregação do Evangelho. Porém, mesmo com sua dedicação, alguns judeus não aceitaram o Evangelho de Jesus. Você já se perguntou o porquê que eles não aceitaram Jesus e o seu Evangelho? O povo de Israel aguardava a vinda do Messias porque os profetas haviam recebido essa mensagem e as profecias estavam registradas nas Escrituras Sagradas. Durante o tempo que viveu na terra, entre os humanos, Jesus declarou que ele era o cumprimento dessas profecias e mostrou que ele era o Filho de Deus. Quando ele morreu e ressuscitou, não deveria restar dúvida que Jesus falou a verdade. Mas você acredita que alguns judeus não aceitaram que Jesus era o próprio Deus? E não só rejeitaram o Messias, como também negaram a sua ressurreição. Por isso acusam de blasfêmia aquelas pessoas que pregavam essa mensagem. Blasfêmia é a palavra ofensiva ou insulto contra alguém. Os perseguidores de Paulo não tinham o coração aberto para que o Espírito Santo mostrasse que Jesus era o Salvador. Você tem encontrado alguma resistência contra as experiências com Jesus? Não esqueça, nosso dever é falar de Jesus para as pessoas, mas é o Espírito Santo que as convence do pecado. Então não desanime e continue contando que Deus é bom e misericordioso. Então finalizamos aqui o nosso último ponto da lição, que a gente falou um pouquinho que aquela mensagem incomodava aquelas pessoas que não aceitavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o próprio Deus, pois não acreditavam que ele era o cumprimento das promessas e rejeitavam a sua ressurreição. Diziam que aquelas pessoas que falavam de Jesus, falavam da sua palavra, do seu ministério, diziam que aquelas pessoas estavam blasfemando contra Deus. Então diziam que aquelas pessoas estavam erradas. Então queriam matar aquelas pessoas, como quiseram matar Paulo também muitas e muitas vezes, por não aceitar que Jesus era o Messias, que ele veio para perdoar nossos pecados, ele veio para nos salvar. Então essas pessoas não aceitavam, queriam matar aquelas pessoas, diziam que estavam blasfemando. Então isso era o que acontecia. Então aquela mensagem incomodava aquelas pessoas que não aceitavam que Jesus era o Messias e era o Salvador, que era falado nas profecias do Antigo Testamento. Então, essa foi a nossa lição, temos a nossa conclusão. A caminhada com Cristo começa quando reconhecemos que Ele é o Salvador e entregamos nossa vida a Jesus, como o apóstolo Paulo não foi diferente. Ele encontrou com o Messias e se sujeitou totalmente a Jesus. Seus primeiros anos como cristão foram marcados por pregações, provações e amadurecimento da sua fé. Então essa foi um pouquinho da vida de Paulo, os primeiros passos ali que ele deu, a sua jornada, o seu amadurecimento espiritual com Deus. E essa foi a nossa terceira lição. Na próxima lição vamos falar sobre a viagem missionária. Vamos falar da primeira viagem missionária que Paulo deu. Depois, na outra, a gente já vai falar também sobre o primeiro diário de viagem de Paulo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos. Tchau!